Eu conheci o Ítalo quando eu era do Cefet e a gente montou, não lembro qual peça que a gente montou. A gente montou um espetáculo do grupo de teatro do Cefet, o Yuri era o diretor, e o Ítalo era amigo do Yuri. Aí o Yuri convidou o Ítalo para assistir. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Ítalo. Eu acho que foi 90, ou 90, ou 89, ou 91. O Yuri deve saber melhor. Minha memória é uma belezura. Assim, né? Além de eu ser um adolescente e de eu estar fazendo um teatro amador ali dentro de uma escola, que eu nunca tinha conhecido ninguém de teatro na minha vida, só aquelas pessoas que estavam comigo, que eram meus colegas de escola mesmo, fora assim, o Yuri, que talvez era o mais experiente. Então, assim, o Ítalo era que nem se fosse uma sumidade mesmo, assim. Era uma pessoa muito acima de qualquer nível, tipo assim, muito respeitável. Até porque era dessa forma também que ele foi apresentado, né? Assim, ele veio, o Yuri trouxe, o Yuri tem a mesma visão que todo mundo tem, né? Do Ítalo como um cara muito, muito especial. Então, assim, a visão era essa, era um super especialista, e você vai morrendo de nervoso, com medo do que ele vai falar, ai meu Deus e tal. E ele, aquela simplicidade em forma de pessoa, né? Ele assistiu, no ensaio, ele assistiu o espetáculo. Eu acho que se bobear, ou foi a Aurora, que foi em 89, ou foi em 91, que foi... Não, pode ter sido poema também. Pode ter sido poema, mas em 91 a gente fez duas. Como é que chamava, gente? Que eu fazia a tia. Eu acho que ele gostou, eu lembro que ele gostou. E eu sei cheio de insegurança para conversar. Eu não lembro o nome da peça, que droga. Aí, a partir daí, eu passo sempre a ter, assim, na verdade, talvez tenha passado um ano, assim, porque aí eu comecei a fazer teatro com o Luiz Otávio e com o Yuri, e aí, assim, eu ia nas peças do Ítalo, eu não fazia teatro com o Ítalo, mas eu ia nas peças do Ítalo, aí eu ia na casa do Ítalo, aí eu comecei mas era uma coisa até, assim, né, que eu me sentia, eu sou muito oficiosa com as coisas, era uma coisa meio distante, assim. Mas eu passei a acompanhar ele, assim, desde essa época. É uma distância, né? Porque assim, tem a coisa do lugar do professor, do mestre, tem a idade, tinha a idade que eu tinha. E também porque eu não fazia teatro com ele, e eu não tinha uma convivência diária. E o Ítalo é isso, assim, na visão que ela chegou para mim, que foi a que eu passei a ter, ele tinha um lugar diferente, ele tinha um lugar especial. Então, assim, mas aí a partir daí, talvez assim um ano depois, assim, eu passei a ter um contato frequente com ele, assim. Eu acho que foi o Édipo, em 2005, 2004, o Édipo. Nem sei como, na verdade, eu fui parar ali naquele momento. Não me lembro. Porque com certeza o Ítalo não deve ter me chamado. Eu acho que, tipo assim, ele não... Você disse que ele não deve ter... Porque o Ítalo não ficava assim pensando, vamos convidar fulana, ainda mais alguém que não era do meio dele ali de já fazer, porque se já você já fez uma peça, fez outra, ele fala, aí ele lembra de você, vamos chamar a Paulinha para fazer essa e tal. Mas assim, como eu não era, então assim, eu não acho que o Ítalo falou assim, e se a gente chamasse a Paulinha? Não acho. Eu acho que provavelmente, até por contato com vocês ali, que você já estava fazendo, você talvez pode ter tido essa ideia e sugerido, e ele achado ótimo. Diz Marcelo que foi ele que teve a ideia. Mas eu acho que é uma coisa assim mesmo. E aí, assim, de sugerir, e aí ele acha ótimo. Não, vamos, claro. E aí eu achei melhor ainda, né? Eu não sei se eu pensava muito nessas coisas não, para te falar a verdade. Mas assim, é porque eu ia fazer, foi uma época em que eu fazia teatro, assim, e as coisas iam acontecendo, uma depois da outra. Então, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a produção era contínua, e ela era, né, uma atrás da outra mesmo. E eu não pensava, tipo assim, eu não tinha uma entrada lá dentro do grupo do Ítalo. Então, assim,
Eu não pensava que eu ia fazer alguma coisa lá, mas eu sempre achava que eu devia fazer alguma coisa lá. Mas, enfim, assim, eu não sabia como também, ou quando que isso ia acontecer, mas eu pensava. Teve, o Ítalo era a pessoa mais simples do mundo. O Ítalo era um cara mais acessível que existe. Era um cara super especial, era um cara que assim, ele não tinha essas distâncias que o mundo social coloca, né, de um melhor que o outro. Essa coisa do mestre, por exemplo, todo mundo sabe que ele ficava assim, que bobagem, bobagem, para com isso, não. Então assim, ele tratava todo mundo com uma proximidade muito grande, né? Assim, ali era uma turma, quase uma família. E você ia na casa dele todos os dias. Todos os dias. Você ia lá fazer uma leitura, você ia lá ler. Aí você gastava assim, das 4 horas, sei lá, 3 horas que você ficava lá, você gastava umas 2 horas conversando, tomando café, rindo. Aí você fazia uma leitura, fazia outra leitura e tal, mas assim, a maior parte do tempo aí era aquela relação próxima mesmo. Eu estava lembrando ontem que quando eu formei em letras, e eu levei um convite para o Ítalo, um convite bonito, né, que esses convites de formatura e tal. O Ítalo recortou a minha foto e colou na parede da casa dele. Hoje eu penso isso e falo assim, gente, que coisa mais engraçada, né? Ele colou a minha foto da minha formatura na parede da casa dele. Nem minha mãe fez isso. Tipo assim, não, que honra. Eu lembro que eu olhava ela na parede, perto da porta da cozinha, e eu falava assim, gente, o Ítalo colocou minha foto na parede. E tipo assim, carinhoso. Carinhoso, simples, eu coloquei, porque eu quis colocar, eu coloquei. O Ítalo, assim como eu falei que a gente fazia uma peça atrás da outra, o intervalo também fazia uma peça atrás da outra. E assim que ele estava terminando um processo, eu acho que ele já começava a pensar o que ele poderia fazer a seguir. A gente poderia montar isso, a gente poderia montar aquilo. E aí era um negócio que ficava assim, o que vocês acham? Discutia um pouco ali o que cada um achava. Aí quem que ele tinha para poder fazer, essa aqui dá para poder, né? Tipo assim, porque a equipe ela variava muito, né? Assim, o Ítalo, diretor, professor, então assim, muita gente começava ali, aprendia como fazer as coisas ali, e depois ia embora, começava a fazer outras coisas, e aí ficava, aí entravam novas pessoas. Então assim, eu acho que ele meio que olhava, falava assim, que turma que eu tenho, o que eu posso fazer e tal, e aí ele isso introduzia com as pessoas um pouco, o que vocês acham, o que vocês não acham, aí um lia um texto, lia outro texto. E o trabalho com o Ítalo diretor, ele era um cara muito tranquilo, ele era um cara que conseguia te dirigir com primor, te levava. Era baseado no texto, a gente lia, ele corrigia. Ele corrigia a mesma coisa 30 vezes, corrigia coisas diferentes. E aí a gente ia discutindo o texto ali entre nós, o que é que significa, o que é que nós estamos fazendo, o que é essa cena, o que é aquela cena. E aí ia construindo o espetáculo, que eram, tipo assim, eram tantas as leituras, eram tantos os processos de imersão no texto, que no final, quando você chegava na cena, você já tinha uma base muito grande do que era aquele personagem. Em termos de encenação, tinha uma marcação, tinha uma liberdade do que você queria fazer, de como que você ia fazer em cena, mas ao mesmo tempo tinha uma lógica, então ele ia orientando e ia organizando essa marcação. O fazer o espetáculo era sempre uma grande diversão, desde a hora que a gente chegava no teatro, da hora que a gente começava a se preparar, da hora que a gente parava de brincar e tinha que começar a ficar sério, da hora que a gente ia concentrar, o espetáculo em si passava, enfim, esqueci mais o que eu ia falar. É porque eu acho que o Ítalo, o diretor, ele é um cara que, tipo, com tenacidade, com tranquilidade, ele ia esculpindo aquele personagem ali com você, que às vezes nem você sabia muito bem o que é que você estava fazendo,
Mas quando chegava no final, você já tinha uma propriedade tal do personagem que era mais fácil na hora de marcar. Tinha as características do Ítalo mesmo, de encenação, né? De atuação mesmo, de estética. Mas assim, dentro desse universo, que era o universo que ele trabalhava, quando você chegava para a cena, já era uma coisa mais tranquila de acontecer. Ah, se o Marcelo me lembrasse. Édipo, aí, eu não sei a ordem, Casamento Suspeitoso, Luiz Conto Vilela. Foi o último, Luiz Conto Vilela? Foi o último. Foram poucos, bobo, porque olha só, eu comecei a trabalhar com ele em 2004. 4, 5, 6. Será que não tinha mais? Ah, Espectros? Eu acho que sim, porque eu estava lá. Quem estava lá, ele pensava. Mesmo que seja para você fazer a pessoa que entra com a bandejinha para servir o cafezinho e sai. Mas se você estava lá, você participava. De um modo geral, né? Lógico. Ah, Espectros, né? Espectros foi muito bom. Espectros era uma peça clássica muito boa. O elenco era muito bom. E o diretor era o Ítalo. O Ítalo, assim, eu não sei nem se é isso que você está perguntando, mas assim, o Ítalo, para mim, ele era um cara, o trabalho era muito... primeiro que eu acho que ele era um formador, um grande professor, um grande mestre mesmo. Então, assim, o trabalho dele era como se fosse disseminar o conhecimento para os meninada, que era tudo umas meninadas. Aí chegava aquelas meninadas lá que não sabia nada, não sabia nem andar, que às vezes tinha que até amarrar a mão nas costas. E aí ele trabalhava com toda e qualquer pessoa. E o objetivo, eu acho, assim, a figura, quando eu penso no Ítalo, eu penso num cara que coletiviza, sei lá se existe essa palavra, mas que espalha, que multiplica. Então, assim, a quantidade de pessoas que ele formou, que ele ensinou a andar no palco, que ele ensinou a ficar parado no palco, que ele ensinou a conversar, que ele ensinou a gente entender o que a pessoa fala. Foram muitas as pessoas. E aí, além disso, o Ítalo tinha um trabalho que era muito voltado para o texto. Então, assim, quem passava pelo Ítalo sempre tinha um trabalho de texto muito bom, de compreensão de texto, de falar mesmo, da retórica do texto. E o Ítalo, fora tudo isso, ele era um cara extremamente culto. Então, assim, você conversava com o Ítalo sobre coisas que, assim, revista amiga da Grécia, ele te contava todos os detalhes e pormenores daquele personagem que você estava fazendo, que preenchia uma época, que preenchia uma fase, sabe? Então, assim, quando você aprendia com ele, quando você ensaiava com ele, você aprendia muito mais do que simplesmente atuar. Mas você também aprendia a atuar. O teatro Ítalo, ele era perene, né? É perene que eu quero dizer? Tipo assim, que ele durava. Ele durava. Então, assim, é como se o Ítalo fosse uma pessoa que sempre trabalhou muito e sempre produziu muito, ele produzia demais. E nessa produção toda, e ele trabalhava com essas pessoas que estavam aprendendo. Eu acho que era até o que ele gostava. Quando a gente ficava muito experiente ou começava a ficar muito metido a besta, aí ele já não fazia mais muita questão. Ele falava assim, pronto, não, você pode ir para outros, pode voar para outros lados. Então, assim, eu acho que dentro do Teatro de Belo Horizonte, o Ítalo tem um lugar que é como se fosse uma base. É como se fosse... Tem várias coisas que aconteciam naquela época, como hoje também tem várias coisas que acontecem, e o Ítalo era como se fosse uma base sólida, em cima de qual todo mundo ia construindo, ia crescendo. Era uma referência mesmo, assim. Eu sei que muita gente hoje não conhece o Ítalo. Na época que eu fazia teatro, que eu comecei, que eu tinha 16 anos, ou 20, ou 30, não precisamos falar de mais anos, todo mundo conhecia o Ítalo. Muita gente não tinha trabalhado com ele, mas todo mundo conhecia o Ítalo.
Porque alguém, todo mundo de alguma forma ou de outra, ou tinha passado para o Ítalo de algum jeito, ou mesmo que não fosse atuando com ele. Então, assim, eu acho que ele para o Teatro Mineiro, ele é como se fosse uma referência mesmo, uma base que fez muita coisa crescer a partir disso, sabe? E por isso que eu acho que é importante que hoje, quem não conhece o Ítalo deveria conhecer. Até porque ele deveria estar aí até hoje, né? Ah, o Ítalo, minha filha. O Ítalo faz muita falta. Durante muito tempo eu sentia saudade do Ítalo, mais do que de gente da minha família que eu já perdi. O Ítalo, você sente falta de conversar com ele, de conversar da sua vida com ele. Porque ele tinha uma sabedoria mesmo, assim, sabe? Uma sabedoria não julgadora. Ele tinha uma sabedoria, ele sabia conversar com você. Então, assim, o Ítalo como pessoa é privilégio, é honra ter conhecido, porque eu te falo que na vida a gente conhece poucos Ítalos. Pena que eu não convivi com ele mais anos. Isso é uma coisa que eu lamento. Da personalidade dele. Uma coisa afim, né, que eu tenho com o Ítalo, que é assim, essa coisa de não gostar de aparecer, né? Eu lembro de uma vez que eu estava numa mesa de um bar, que o Ítalo ia para os bares, e a gente seguia ele atrás dos bares, que é esse bar mais vagabundo do centro de Belo Horizonte. E aí ele chegou, era aniversário dele, tinha um bolo na mesa, ele virou as costas e foi embora. E ele não quis nem saber. Aí alguém foi catar, e ele falou, não, isso, nós não vamos fazer nada, não, tipo assim, canta parabéns pra você ver se eu não desapareço. Ele não ficava com raiva, não brigava, não xingava, não fazia nada. Mas ele não gostava. Extremamente. Extremamente divertida. O texto, saber falar um texto que faz uma diferença inexplicável na vida de uma pessoa, artista. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que além de saber falar bem um texto, é essa vontade de quando você começa a fazer um trabalho, de começar a fazer várias conexões ligadas àquele personagem, ou àquela história, ou àquele autor, que aí de repente você estuda um monte de coisas, talvez o estudar mesmo, o estudar, se envolver mesmo, se aprofundar nas coisas, com certeza. Um legado da minha personalidade. Eu deveria ter sido mais atingida pelo Ítalo. O Ítalo, eu acho que assim, é a questão de ser uma pessoa boa, sabe, uma pessoa boa? Que não tem como você ensaiar na casa dele e todo dia, na mesma hora, tocava a campainha e ele descia com um sanduíche e um suco para o moço da rua. Porque ele achava que era assim e sem nenhum, nada. Ele se dava ao trabalho de fazer coisas pelos outros. É essa coisa boa que eu sempre tento chegar nela. Eu olho e falo assim, eu tenho que ser igual o Ítalo. Eu queria ser igual o Ítalo. Porque ele era assim mesmo. Eu não consigo ver o Ítalo. Eu sei que ele já deve ter ficado bravo com as pessoas na vida, né? Mas eu nunca vi. Mas eu não consigo ver o Ítalo como uma pessoa vingativa ou raivosa, ou, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu miro de vez em quando ainda, até hoje. Não, teve várias, né, menino? Teve Salomé, que ele fez, que era incrível. E Salomé é uma referência porque eu realmente acho incrível, os atores também eram muito bons. Mas teve as peças do Ítalo que a gente assistia, tinha uma que a gente assistia várias vezes, a gente viu e a gente ficava rindo. Era uma comédia. E a gente ia, e a gente ria das mesmas coisas todas as vezes, mas eu não vou lembrar o nome dessa. Marcelo lembraria. Nossa, foi de uma época que a gente fazia teatro com o Luiz Otávio. Tinha uma turma. Não foi o Escapino, que eu assisti também. Eu sou péssima de memória, meu Deus. O que mais? O Espectros é muito marcante para mim, como para a figura do Ítalo, sabe? Talvez o Espectros mesmo.
É porque o Espectros é um clássico, e na época que a gente fez o Espectros, é uma peça muito densa, né? É uma peça muito forte, é uma peça pesada, e eu gostei muito de ter feito, e eu acho que eu fiz bem. Então, assim, eu acho que... E ela é muito a cara do Ítalo no sentido do texto clássico mesmo, um texto, bom texto, sabe? E a gente fez pouco, né? A gente fez pouco Espectros. A gente gastou ele pouco. Eu fico pensando que fazer esse projeto que a gente está fazendo agora, para mim, é como matar a saudade do Ítalo um pouco. E é como conhecer outras partes do Ítalo que a gente não tinha, que não conhecia, fotos que a gente nunca viu, histórias que a gente nunca ouviu. E só de encontrar as pessoas que eram aquelas turmas daquelas épocas lá, é como se fosse matar a saudade mesmo. Porque é assim, quando você perde uma pessoa, no início é muito difícil, você sente muita falta, e faz falta mesmo, alguns fazem mais, outros menos, né? Mas assim, faz falta. Depois de um tempo você acostuma com aquela ausência e você começa a lembrar dessa pessoa num outro lugar, assim, como se ela fosse um quadro, uma memória, um lugar que você coloca a pessoa, assim. E agora, quando a gente volta a fazer esse projeto e a gente começa a mexer, eu até tenho feito muito pouca coisa até o momento, né? Mas assim, toda hora que eu penso, eu falo assim, não, igual, tem que fazer um depoimento. O que eu vou falar? Nossa Senhora, o que eu vou falar? Nossa, eu não sei nem o que está acontecendo direito. Mas assim, você começa a falar do Ítalo e é como se você voltasse no tempo e estivesse lá de novo, na casa dele, na cozinha, tomando café, conversando, pensando o que vai fazer, pensando no texto. É como se fosse uma grande matar a saudade do Ítalo. E eu acho que isso é que é o mais legal, assim.